Fala aí, rapaziada, esse é um vídeo mais longo assim que eu quis trazer para vocês da resolução de duas questões, né, do Cefet do ano passado, tentando deixar tudo esmiuçadinho, bonitinho. É um vídeo realmente mais longo, mas eu espero de coração que vocês possam assistir até o final, pegando cada detalhe, que deixe o like, se inscreva. Então eu quero só desejar a vocês aí uma boa experiência, uma boa prova, que eu tenho um recadinho também no final do vídeo. Então, por favor, fiquem até o final e bom vídeo, bons estudos. Eu separei duas questões do Cefet do ano passado para a gente poder resolver junto. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz, primeiro lugar geral do Cefet MG do ano passado. Eu gabaritei matemática, tenho um monte de medalha de matemática e hoje eu estou aqui para a gente poder construir conhecimento junto, fazer questão e realmente aprender sistema de equações de uma vez por todas logo nesse finalzinho de preparação. Então vamos lá. Separei primeiro essa questão, que foi a questão 23 do ano passado, que ela diz assim: considere o sistema de equações lineares menos x mais 2y é igual a zero e mx mais ny é igual a 1. Essas são as duas equações que a gente tem no sistema, onde m e n são números reais. A gente precisa notar primeiro de tudo que o x e o y são justamente os valores em que o domínio, né, dessas funções e a imagem vão assumir, dependendo, é claro, de cada um deles. A figura, ela ilustra uma representação gráfica do sistema no plano cartesiano. Beleza. Então aqui a gente tem a representação desse sistema no plano cartesiano, sendo que a gente tem esse 2 aqui, que a gente não sabe qual que é a imagem dele. Então a gente pode colocar como y, o y para x igual a 2, tanto faz. E a gente tem outros pontos interessantes, como o ponto aqui da coordenada 0, 0 e o da 0 menos 1 terço. O que a gente precisa de início para a gente poder resolver esse problema? Entender que cada uma dessas equações ela vai representar uma função afim, né, uma função do primeiro grau nesse plano cartesiano. A partir do momento que a gente consegue entender isso, a gente vai conseguir resolver essa questão com mais facilidade. Porque o que acontece? Menos x mais 2y é igual a zero. O que isso significa? Que para todo valor de x vai ter um y, que essa afirmação aqui é verdadeira. Então o que a gente pode falar para essa primeira equação? A gente pode falar que o x aqui é 2, então vai ser menos 2 mais o y é justamente o que a gente quer saber, que é esse valor aqui que a gente não sabe. 2y é igual a zero. Quando a gente resolve isso daqui, é muito simples, é só uma equação do primeiro grau. Então vai ficar 2y é igual a, vou somar mais 2 dos dois lados, fazer bem com calma para a gente poder entender cada etapa do procedimento. Porque quando eu passo o menos 2 para o lado de lá, significa que eu somei 2 de cada lado. Então eu vou cortar aqui, vai ficar 2y é igual a 2. Vou dividir por 2 dos dois lados, vai ficar y é igual a 1. Que 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar 1 vezes y, que é y, e 2 dividido por 2 igual a 1. Nesse momento, eu tenho o valor de y nesse ponto aqui. Então, o que significa? Que exatamente quando o x for igual a 2, o y vai ser igual a 1. Para que isso pode ser interessante para a gente quando a gente for resolver esse problema? A gente pode pegar esses valores de x e de y, o x é 2, exatamente nesse ponto aqui, para a gente poder substituir na outra equação. Que é sempre assim que a gente tenta fazer um sistema de equações. A gente tenta buscar alguma coisa na primeira equação, na segunda, para tentar substituir na outra, fazer algum jeito de adição. Só que como no caso a gente tem os números m e n multiplicando o x e o y, não tem como a gente fazer método da soma e outros métodos. Na minha opinião, o método da comparação, ou melhor, o método da substituição, que é o que a gente vai fazer aqui, ele é o mais adequado. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente tem os valores de y e o de x. A gente vai pegar essa segunda equação, que é mx mais ny é igual a 1. Vou pegar o valor de x e vou substituir aqui. Aí vai ficar m vezes 2 mais o y eu vou substituir no y.
n vezes 1 é igual a 1. 2 vezes m é 2m, n vezes 1 é n. Percebe o seguinte, a gente chegou nessa questão aqui, ó, em que 2m mais n é igual a 1. Vamos separar isso daqui, a gente poder resolver isso depois. Porque a gente conseguiu utilizar um desses dados que o problema nos deu, não foi? Que foi justamente quando o x é igual a 2, a gente conseguiu descobrir o y. O que a gente pode fazer agora é, esse ponto aqui no 0, 0, não nos ajuda em muita coisa não. Por quê? Se eu substituo o x e o y por 0 nas duas equações, basicamente vai só zerar. Então, tipo assim, não faz muito sentido eu fazer isso. Até e não nas duas equações, né? Porque esse 0, 0 aqui, a gente não poderia substituir na segunda, porque daria errado. Por exemplo, 0 vezes m, 0. 0 vezes n, 0. 0 mais 0 é diferente de 1. Então, significa que essa reta aqui, ó, é a reta que aqui ela está em cima. Vou até desenhar ela aqui, ó. Essa reta aqui, ela é a da primeira equação. E a outra reta aqui, que ela passa primeiro por baixo, depois por cima, ela é da segunda. Então, qual informação que a gente pode usar ao perceber isso? A gente pode usar que, quando o x é 0, o y é menos 3. Para essa segunda equação. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma terceira substituição aqui. O que acontece? Nesse ponto do menos 1/3 aqui, o x é 0 e o y é menos 1/3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer m vezes 0 mais n vezes menos 1/3 é igual a quanto? Que é a nossa equação aqui, é igual a 1. M vezes 0, corta. N vezes menos 1/3 vai ficar menos n dividido por 3, que é igual a 1. Tudo bem? Por quê? O que a gente fez aqui? O n estava multiplicando aqui, ele vai multiplicar o de cima, que é 1. N vezes 1, 1. Só que tem um menos aqui, vai ficar menos n dividido por 3. Tanto faz, eu poderia ter também, por exemplo, colocado assim, ó, com menos, como se fosse tipo do lado de fora da nossa fração. Mas por uma questão assim mais de facilidade mesmo, de questão de tentar entender, eu prefiro deixar no n. Mas vamos fazer assim. O que isso significa? Que o n dividido por menos 3, ou menos n dividido por 3 é igual a 1. Esse 3 está multiplicando, eu vou passar esse 3 está dividindo, eu vou passar multiplicando. Aí vai ficar menos n é igual a 3. O que eu vou fazer? Multiplicar por menos 1. Dos dois lados. Tudo que você faz de um lado da equação, você vai fazer do outro também, é lógico. Então vai ficar n é igual a menos 3. Ou seja, a gente descobriu o valor de n. Só que olha a equação que a gente tinha conseguido anteriormente. Qual que era? 2m mais n é igual a 1. Não é muito mais fácil a gente pegar esse valor do n e substituir em cima para a gente poder descobrir o m? É isso que a gente vai fazer. A gente vai, como se fosse a gente fazer uma quarta substituição aqui, já vai uma embolando a outra, a gente vai conseguir descobrir o m, porque vai ser 2m mais o n, ele é menos 3. Menos 3 é igual a 1. O menos 3 eu coloquei entre parênteses aqui só para a gente ficar mais fácil da gente perceber. Mas como é mais menos 3, pode escrever só como menos 3, tanto faz. 2m menos 3 é igual a 1. Passo menos 3 para lá, ou soma mais 3 dos dois lados, vai ficar 2m é igual a 4, m é igual a 2. Acabou que a gente foi fazendo aqui, acabou que eu nem li o mais importante, que é o comando da questão. Porque às vezes você pode fazer aqui, olhar o valor de m ou de n e acaba marcando errado. O que a questão está pedindo para a gente? É o m mais n. Ele está falando quanto que é m mais n. O n ele é menos 3 e o m ele é mais 2. Então vai ficar, o m é 2 mais menos 3. 2 mais menos 3 é a mesma coisa que 2 menos 3. 2 menos 3 é igual a menos 1. Acabamos de achar a nossa resposta final. Gabarito, letra B. Tranquilinha essa questão. Essa questão foi mais tranquilinha, mas ela exige muita definição de função afim, essas questões de sistema de equações.
Vamos então para a nossa segunda questão, que ela começa falando assim. Na figura, A, B, C, D e C, E, F, G são quadrados. E os pontos B, C e E estão alinhados. E os segmentos D, F e AE medem respectivamente 6 centímetros e 15 centímetros. Qual é o comando da questão? A soma das áreas desses quadrados é em centímetros quadrados igual a... Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Mede tudo, vamos ler o enunciado de novo, apontando o que ele realmente está nos falando. Ele está falando que o ABCD, esse quadradão aqui, é um quadrado, é o que está falando, está só confirmando o que a gente viu visualmente. Tudo que a gente vê, a gente tem que ser confirmado ou pelo enunciado ou por alguma coisa que a gente descobriu. O olhômetro nem sempre é certo. E CFG, né, que é essa figura aqui, são quadrados. E os pontos B, C e E, que são esses aqui de baixo, estão alinhados. Segmentos DF e AE medem 6 centímetros e 15 centímetros. O que isso significa? Que esse segmento que a gente pode traçar aqui, ó, que é o segmento DF, vou traçar o AE aqui também. Enfim, o segmento DF mede 6 centímetros e o outro mede 15 centímetros. Lembra que eu estava falando, a gente sempre tentar atribuir variáveis? Qual que é o tema do vídeo? É realmente sistema de equações. Então o que a gente vai tentar fazer aqui? Pensa que as duas figuras são quadrados. Então qual que é a área do quadrado? A área do quadrado é o lado ao quadrado, não é? Se a área de um quadrado é o lado ao quadrado, a gente pode atribuir alguma incógnita, né, alguma letra, para cada um dos lados desses quadrados. O que a gente vai fazer? O lado do quadrado pequeno eu vou chamar de x, e o lado do quadrado grande eu vou chamar de y. Beleza? Aqui a gente já conseguiu apontar isso, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu não vou deixar só um lado, porque isso não me ajuda em alguma coisa. Eu vou tentar colocar todas essas letras nos lados correspondentes que valem realmente essas letras. Então aqui x, esse lado aqui vai ser x também, esse aqui vai ser x. Esse GC aqui a gente não vai usar para muita coisa, então não precisa. O BC, Y. E aqui, esse lado DG, pensa comigo. Se aqui tudo é Y, se AB é Y, e esse GC, que eu falei que a gente não ia usar, mas a gente acaba usando, é X, quanto que vai ser DG? Ele vai ser Y menos X, porque ele é o todo tirando essa parte do X. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai tratar esse lado DG como Y menos X. Aí você me pergunta, pô Luiz, para que eu fiz isso? Coloquei um monte de lado, dei um monte de letra, um monte de negócio. Pra quê? O que eu te falei? A área do quadrado é o lado ao quadrado. Então a área do quadrado pequeno vai ser o quê? Se o lado é x, vai ser x ao quadrado. E a área do quadrado grande é y ao quadrado. O que a questão está me pedindo? A soma da área dos dois. Então o que eu vou fazer? O que eu quero descobrir? X ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu separo isso, quando eu coloco essas incógnitas, o que eu vou tentar fazer a partir de agora? Pegar alguma relação de, sei lá, no caso a gente não vai poder usar semelhança, mas por exemplo, alguma relação, que no caso a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Mas a gente tentaria buscar alguma relação ali para colocar essas duas incógnitas juntas no objetivo de obter x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente poder isolar isso e descobrir um valor de verdade para isso. Porque na questão a gente não vai conseguir descobrir o valor de cada lado. Pelo menos a minha resolução foi assim. Eu não consegui descobrir quanto vale x e quanto vale y. Mas a gente consegue descobrir quanto que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então segue aqui, vem comigo. O que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai fazer Pitágoras. Por quê? Aqui eu tenho um triângulo retângulo e aqui eu tenho um outro triângulo retângulo. Não cai na bobeira de achar que DF e AE são paralelos, porque não são. Se a gente fosse tentar fazer aqui alguma coisa de relação trigonométrica para poder provar os ângulos de cada vértice aqui dos triângulos, a gente ia perceber que eles não tem jeito de ser paralelos por causa desses ângulos. Então o que a gente vai fazer a partir de agora? Pitágoras. Simples. Pitágoras do ABE. Qual que é a hipotenusa? AE. Você sabe o valor de AE? Sabe, porque o enunciado deu.
AE vale o quê? AE é igual a 15 centímetros. Quanto que vale AB? Y. E quanto que vale BE? É Y, que é o BC, mais o CE, que é X. Então vai ficar BE é igual a Y mais X. Como que vai ficar o teorema de Pitágoras desse? Vai ficar a hipotenusa ao quadrado, que é AE ao quadrado, é igual a AB ao quadrado, que é um cateto, mais BE ao quadrado. Só que a gente sabe, ou pelo menos escrever isso em Y mais X ou Y, a gente sabe colocar isso nas incógnitas que a gente quer separar. Então o que eu vou fazer? O AL é 15, vai ficar 15 ao quadrado, é igual. O AB ele é Y, não é? Aí Y ao quadrado, mais o BE eu vou substituir por Y mais X. Aí eu vou colocar entre parênteses, porque está elevando tudo, elevado ao quadrado. Pronto. Fiz o Pitágoras desse aqui. Eu vou esperar para desenvolver depois que a gente obter o outro Pitágoras. Mas você poderia desenvolver antes, sem problema nenhum. Mas só por uma questão de organização mesmo, eu vou escrever isso aqui como sendo a expressão 1, para a gente poder organizar isso depois, ficar bonitinho. Beleza. Agora nesse triângulo DEG ou DGF, perdão, o que a gente vai conseguir fazer agora? Mesma coisa, Pitágoras do mesmo jeito. A gente sabe o valor da hipotenusa e a gente consegue escrever os dois catetos como alguma relação entre as incógnitas x e y. Então é isso que eu vou fazer. Vou reescrever aqui, só para a gente ficar organizado. DF é igual a 6 centímetros. DG, como a gente tinha visto antes, é y menos x. E o GF vai ser o que? X. Beleza. Vou escrever isso aqui. Como que ficaria o Pitágoras disso aqui? Eu estou fazendo isso aqui mais para a gente poder observar como que ficaria realmente a expressão. Então vamos lá. Vai ficar DF ao quadrado é igual primeiro cateto, DG ao quadrado, mais o segundo, que é GF, aí vai ficar ao quadrado. Esse vai ser o Pitágoras. A gente tem as informações, vamos substituir igual a gente fez na primeira. Segunda expressão vai ficar DF é 6, 6 ao quadrado é igual a o DG é y menos x, então como a gente fez no primeiro, vai deixar entre parênteses y menos x ao quadrado, e o GF é x, vai ficar x ao quadrado. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? Pensa comigo. O que a gente vai poder fazer numa situação dessa é conseguir, sei lá, somar as duas situações. Por que a gente vai somar? Vamos perceber isso daqui. As relações, elas têm que ser mais ou menos iguais, visto que a gente está trabalhando com x e com y. Vamos primeiro de tudo, para a gente poder organizar as ideias, vamos desenvolver a expressão 1 e a expressão 2? Vamos lá. 1 vai ficar 15 ao quadrado, 225. É igual a y ao quadrado mais, aqui vai ser um produto notável, é o quadrado da soma de dois termos. Então vai ficar y ao quadrado mais 2xy mais x ao quadrado. E a expressão 2 vai ficar 6 ao quadrado, 36, é igual produto notável, quadrado da diferença, vai ficar quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro. Podia ser yx, mas para ficar igual a primeiro eu vou deixar xy, mais o quadrado segundo, x ao quadrado, mais x ao quadrado. Beleza. Eu tinha falado um negócio errado aqui, que ia somar os dois, mas nada a ver. O que a gente quer fazer? Qual que é o título do vídeo? É sistema de equações. O que a gente vai fazer aqui? A gente tem duas equações com as mesmas incógnitas. O que a gente vai fazer? São duas incógnitas, a gente pode fazer um sistema de equações. O que a gente vai fazer a partir de agora? De novo, eu vou pegar uma aqui, eu vou escrever ela mais bonitinha. Vai ficar 225 é igual a y ao quadrado mais y ao quadrado. Vai ficar 2y ao quadrado. Mais
2xy mais x quadrado. Beleza? E a expressão 2 vai ser 36 é igual a y ao quadrado menos 2xy mais x quadrado, 2x quadrado. Isso aqui é a expressão 2. Beleza. O que a gente pode fazer agora? Lembra que na primeira questão a gente não usou o método da adição, justamente porque a gente não podia fazer isso por causa do m e do n? Olha aqui, nesse caso, o método da adição ele é muito mais fácil. Porque a gente tem o 2xy e o menos 2xy. Se eu somo um com o outro, ele corta. XY importa para mim? Eu quero saber isso na resolução? Não. O que eu quero para a resolução? Y ao quadrado e x ao quadrado. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o y ao quadrado e eu tenho o y ao quadrado aqui. Aqui eu tenho x ao quadrado, 2x ao quadrado. Beleza. O que eu vou fazer com as duas expressões? Eu vou somar. Tomar água aqui, que essa resolução, pelo amor de Deus. Essa questãozinha é realmente mais trabalhosa, mas tá vendo que não tem nada de difícil. Quais foram os conceitos que a gente usou até agora? Pitágoras, e tá usando agora sistema de equações. São coisas assim, mais tranquilas. Então vamos lá. A gente usou também produtos notáveis, mas isso aí é meio que implícito. Então vamos lá. Vou somar cada um deles com o correspondente aqui. 225 mais 36 vai ficar 225 mais 36 vai ficar 261. É igual a 2y ao quadrado mais y ao quadrado vai dar 3y ao quadrado. 2xy menos 2xy é o que a gente tinha visto, vai cortar. Aí vai ficar x quadrado mais 2x ao quadrado vai ficar 3x ao quadrado. Meu filho, o que a gente tem aqui? A gente tem esse 3 multiplicando os dois e tem esse 261. Tá vendo que aqui eu tenho y ao quadrado e x ao quadrado, que é o que eu quero, que é essa soma? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar em evidência o 3 aqui, ó. Vai ficar 261 é igual o 3 que multiplica o y ao quadrado mais o x ao quadrado. Agora acabou. Matamos o problema. Esse 3 que está multiplicando aqui eu vou passar dividindo. Vai ficar 261 dividido por 3 vai dar 87. É igual a y ao quadrado mais x ao quadrado. O que eu tinha falado? A gente não ia conseguir descobrir os lados, a gente não ia conseguir descobrir a área separada de cada um, mas a gente descobriu a soma das áreas. O que a questão está pedindo? A soma das áreas. Sem mais nem menos, recebemos a resposta aqui, marcou no gabarito, acertou a questão. Tranquilo? Então, galera, eu desejo a todos aí uma boa prova. Eu quis trazer essa aulinha aqui porque muitas pessoas têm dificuldade em sistema de equações. E eu quis trazer essa aula mais para dar uma facilitada, clarear a mente e dar confiança mesmo. Porque se você estudou o ano inteiro, eu estou falando para quem estudou mesmo, estudou de verdade, você vai conseguir ter um rendimento bom na prova. Se você não teve um rendimento bom, talvez não foi seu dia, alguma coisa do tipo. Uma prova não define o seu futuro. Tenha isso em mente. A verdadeira vitória foi você ter trabalhado o ano inteiro. Se você trabalhou, se você estudou, essa é a verdadeira conquista. Então o resultado da prova ele é só consequência. Viu? Desejo a todos aí uma boa prova. Obrigado por terem apoiado aí. Dá um like, se inscreve no canal, que a gente vai tentar trazer mais resoluções focada agora na prova do Coltec. Muito obrigado. Falou, rapaziada.